pode-se argumentar que o português é uma forma de resistência cultural, que seria uma ameaça à pureza linguística? Primeiro a gente tem que pensar o que é pureza linguística, né? Não existe nada puro na língua. Aliás, a língua é uma sobreposição de sobreposição. Eu gosto sempre de pensar na ideia da cidade de Troia. Pra quem não sabe, a Troia, como a gente vê nos filmes, nos livros, pra quem leu, por exemplo, a Ilíada, enfim, a Odisseia e tudo mais, Troia nunca foi uma só cidade. Umas investigações de 2017, se não me engano, 2015, não lembro agora de quando foi, descobriram que eles começaram a escavar na possível localização ou posição geográfica de Troia. E quando eles escavaram, eles perceberam que havia várias cidades, uma sobreposta à outra. Ou seja, era quando se uma cidade acabasse, outra tomava o lugar sobre o mesmo espaço, mas literalmente em cima. Assim, então eles conseguiram identificar ali pelo menos umas 9 camadas de possíveis cidades, possíveis Troias. Então são possíveis 9 Troias, que quando elas são contadas, por exemplo, na Ilíada, na Odisseia, por exemplo, ali, na verdade, tem uma mistura não muito clara de várias Troias. Então, por exemplo, aí você tem cidades. Eu já vou chegar no ponto que eu quero chegar, mas é só pra dar um exemplo. Ali você tem marcas de cidades que foram queimadas, nessas camadas aí, nas 9 camadas. A marca de cidades que foram invadidas. Então, assim, você tem marcas. Cada uma dessas cidades tem uma marca que pode corresponder, pode se relacionar com a história de Troia, a história de Troia que a gente entende. O que eu quero dizer com isso as línguas funcionam da mesma forma, eu imagino. Ou eu gosto de usar essa analogia. As línguas, elas não existe assim, a língua tal. Não existe o português, não existe o espanhol. Não existe nada disso. Existe sobreposições de usos linguísticos que vão conformando a forma da língua naquele momento sincrônico. Ou seja, nesse momento sincrônico, no momento atual, a língua tem essa cara. Mas é impossível pensar qual é o espanhol puro ou qual é o português puro, porque tudo isso vem de sobreposições, como eu disse, de várias outras formas linguísticas, várias sociedades que vão compondo o que a gente entende hoje como português, que é um momento muito sincrônico, é muito assim, ó, ele muda no piscar de olhos. Tá mudando o tempo todo. Então, se a língua tá mudando o tempo todo e ela não tem como, é impossível traçar, vamos dizer assim, essa origem da língua, a gente pode pensar em qual momento começou-se a reconhecer essa língua como uma língua. Por exemplo, a gente pode pensar como o espanhol começou a ser entendido como espanhol, chamado espanhol, em documentos escritos. Mas documentos escritos não são uma fonte muito interessante se a gente quer pensar em algo oral. Vamos pensar que quem que era alfabetizado há um milênio atrás, né? 1000 anos atrás. Então, fica de 800 anos atrás, vamos pensar assim, né? Ali no começo do século 13, 12, ali onde a gente consegue encontrar registros do que se entende como galego português. O que as pessoas falavam nessa época? Será que era de fato aquilo? Então, não existe essa ideia de pureza étnica, porque a gente nunca conseguiu, ou pureza linguística, porque a gente nunca conseguiria chegar numa origem linguística, né? É tudo sobreposições. E tudo que a gente fala que é português, não é português, são convenções. A gente trabalha com a ideia de convenções. E aí, se você quiser aceitar ou não a convenção, acho que é bom ter informação ou ter conhecimento para poder rebater, claro. Mas você pode contestar, com certeza. A França abriu recentemente esse espaço da língua francesa, muito apoiado pelo Macron, né? Pelo presidente, porque ele quer ter isso no nome dele, para ganhar capital político, vamos dizer assim, né? Então, assim. A ideia aqui, como eles falam aqui, vejam bem, os prazos de revitalização da língua. E aí vocês podem perceber que, claro, é legal você poder revitalizar uma língua francesa. Eu não acho que a língua francesa precise ser revitalizada, porque acho que ela não está em risco de ser extinta, mas é muito interessante você tentar pensar, como a gente está falando aqui da ideia de ameaça linguística, o que significa ser ameaçado linguisticamente, né? Então, como vocês podem ver, por exemplo, eles falam várias vezes aqui na matéria, deixa eu encontrar aqui, olha só. Vejam bem essa parte aqui. Ó, distante, eu não sei se fala em espanhol ou em português, distante do seu período de esplendor da primeira metade do século passado, ixi, agora fica difícil traduzir isso aqui, com o poder de forma coincidente, vamos dizer assim, com o poder colonial de Paris, na África, por exemplo, parte da Ásia, o francês busca seu lugar ao sol em meio à incontestável dominância do inglês, idioma da economia, da economia no mundo, e do soft power cultural, ou seja, aquele poder que não é militar, mas é por vias culturais, né? E a pungência do espanhol no continente americano. Então vejam bem, a gente tem que questionar a França ela é craque em fazer isso, né? Ela sempre busca, ou ela sempre, quando ela fala sobre língua, a gente tem que sempre analisar qual que é o viés qual que é a intenção dessas buscas por uma revitalização do francês, ou dessa busca por uma pureza do francês. Muitas vezes, o governo francês, que não é bobo nem nada, né? Que assim como o Instituto Cervantes, que sim, é uma instituição que merece sim críticas da forma com que a instituição Cervantes, por exemplo, que regula o espanhol no mundo todo, tem que sim ser criticada, da forma como que ela trata, por exemplo,
o espanhol produzido no continente americano, por exemplo. Enfim, a França, a gente sempre tem que suspeitar de quais são as intenções por trás dessa ideia de revitalização, ou de, enfim, enfim, dar mais, talvez, poder à língua francesa. Porque, vejam bem, a França, ela já foi uma língua hegemônica, né? Porque coincidia com a língua do seu império, né? Todo império vai impor não só economicamente a sua força, mas militarmente, mas também por meio do soft power, como os Estados Unidos faz muito bem, por meio da sua língua. Então, o que acontece aqui é a França, que não é boba nem nada, que não quer perder esse esplendor seu, começa então a buscar de volta, tentar. É quase uma. É muito conservador, né? Porque a gente vê que. Exato, olha só, o Julien comentou aqui, chauvinismo linguístico. É uma ideia de tentar buscar por meio da língua, que parece mais inofensivo, revitalizar uma noção de França de um século passado, de uma França que é marcada pela exploração, pela dominação e pela escravização de povos. Então, assim, eu não sei, eu acho que a visão que eles têm aqui parece de uma visão de uma língua francesa que já não existe mais. Lembra, gente? A gente falou agora de pureza linguística. Não existe o francês. Eles vão escolher um ponto aqui da língua francesa para dizer que é o francês puro. Por quê? Porque eles querem escolher um ponto, convenientemente, é o ponto de hegemonia econômica, política, militar da França no mundo todo. Então, é claro, se eu sou uma pessoa, um ditador português, por exemplo, o que eu vou fazer? Um espanhol, a gente pode pensar no Franco, no Salazar, eu vou buscar o momento de esplendor do meu povo em que ele dominou os outros povos. Então, por isso que durante a época de Salazar se usou muito a poesia do século XVI, a literatura do século XVI, XV, para falar, para representar Portugal. Por que as navegações, Camões, é um símbolo tão forte de Portugal? Tem museus e museus disso. Porque é um momento de dominação política e econômica de Portugal no mundo todo e você quer associar o fenômeno linguístico, ou a sua língua, a esse momento. Então, como eu disse, essa ideia de que uma língua é pura só serve. Você tem que escolher o ponto onde que ela vai começar a ser pura. E aí, convenientemente, esses pessoal chauvinista aí, como o Julian falou, eles escolhem um ponto em que há maior hegemonia política e econômica para poder também que a língua represente esse símbolo, esse simbolismo, né, de dominação e de escravização de outros povos. É patético, sinceramente. Eu acho essas tentativas da França risíveis, toscas. E, sinceramente, os franceses deviam sentir ofendidos por ter a sua forma linguística, sua produção linguística contemporânea atual, seu vernáculo, ofendido por isso. Porque, aliás, vamos lembrar que essa população francesa atual, que atualiza o francês, é uma população negra africana também, né? Muitos descendentes de africanos que vão representar, a partir de hoje, o francês. Assim como na Alemanha, os turcos que imigram para a Alemanha vão começar a integrar culturalmente, linguisticamente, aquela comunidade. Então não existe o alemão, existe o alemão que é produzido nesse momento e que tem muitas influências, começar a ter muito mais influências do turco. Assim como hoje em dia quem vai para a Alemanha busca comer uma comida tradicional alemã, que seria o Döner, né? Então, ou seja, uma coisa turca que se popularizou tanto na Alemanha que virou parte culinária alemã. E aí você vai dizer que não é alemã? Ué, mas todos os alemães comem. Pessoas que vão visitar a Alemanha buscam comer isso na Alemanha. Difícil dizer, argumentar, né? Não sei, por preconceito, talvez, ou por um certo racismo, né? Que isso não seja parte da cultura alemã. Infelizmente, a França é esse tipo de lugar que ainda tem uma visão completamente, assim, conservadora da própria língua, né? Quer conservar o que não existe. Não existe mais a língua francesa que eles querem conservar. Não existe mais esse império francês. Acabou, passou. E eles não querem aceitar porque é difícil perder esse ponto de dominação, né? Ainda mais se é branca europeia.